Olá, meu irmão, minha irmã, professor Roberto Silva, te acolho em nome da comunidade Anunciadores do Reino para dar sequência a nossas videoaulas. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para dar entendimento à nossa mente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos juntos em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom, nós vimos na nossa última videoaula a fonte ou tradição javista, que é uma fonte mais antiga, uma fonte primitiva, que trata Deus como Javé e que apresenta Deus como um ser de aspecto humano. Usei um termo técnico que é antropomorfismo. Então, a fonte javista apresenta Deus como um ser antropomórfico, um ser de aspecto humano. Hoje, agora nessa videoaula, vamos falar sobre a fonte eloísta. Bom, essa fonte, ela teve origem no Reino do Norte. Ela teve origem no norte de Israel e foi chamada de eloísta porque se refere a Deus como Elohim. E Elohim é em si mesmo um plural em Deus. A outra fonte, eu não sei se vocês lembram, ela teve origem no sul de Israel. Essa já é uma fonte do norte. Faz parte daquela diferença de catequese em cada região. Então, essa fonte, ela já não faz uso daqueles antropomorfismos da tradição javista. Enquanto a tradição javista apresenta um Deus com aspecto humano, os textos oriundos dessa fonte eloísta são completamente diferentes. Nessa fonte, nesse código, nessa tradição, Deus fala aos homens por meio de mensageiros. Quando Deus quer comunicar algo ao homem, ou ele faz por meio dos anjos, que ele utiliza como seus mensageiros, ou ele se utiliza de sonhos e de visões para transmitir uma mensagem. Então, se a gente vê lá, por exemplo, o Gênesis 15, versículo 1, Deus se utiliza de algum desses recursos para transmitir uma mensagem. Ainda sobre Gênesis 15, 1, Abraão ele tem uma visão e nessa visão ele recebe uma mensagem divina, diferente da tradição javista, onde os homens são motivados a entender Deus como alguém que ele escuta os passos, né? Que caminha no paraíso, um Deus de aspecto humano. No capítulo 20, versículo 3 e o versículo 6, Deus visita um homem chamado Abimeleque em sonho. Então, a mensagem que Deus quer transmitir para Abimeleque, ele o faz em sonho. A mensagem que Deus quer transmitir para Abraão no capítulo 15, versículo 1, ele faz numa visão. No capítulo 21 do Gênesis também, tá, gente? Versículo 17, Deus ouve o grito de Ismael e um anjo de Deus vai falar com a mãe de Ismael e a socorre. Nós vamos ver mais adiante que Ismael é um filho de Abraão, é o primeiro filho de Abraão gerado com uma serva dele. E expulsa da sua região, essa serva vai ter o filho no deserto. Então, o clamor desse filho é ouvido por Deus e um anjo de Deus é quem vai falar com a mãe para consolá-la e socorrê-la. Uma outra passagem, no capítulo 22, versículo 11, e também o versículo 15, um anjo de Deus chama Abraão para uma determinada missão. Ainda lá na frente, no capítulo 28, ainda no Gênesis, né? Capítulo 28, versículo 12, Deus vai aparecer a um neto de Abraão chamado Jacó em sonho. E isso é muito interessante porque vai mostrando o caminhar desse entendimento, dessa tradição eloísta. Deus,
na tradição eloísta não aparece aos homens como aparece na tradição javista. Então, vocês vão perceber essas camadas de texto distintamente dentro do livro do Gênesis, dentro de todo o Pentateuco. Mas o Gênesis é o melhor local para a gente fazer esse aprendizado. No capítulo 22, versículos de 1 a 4, tem o sacrifício de Isaac. E no sacrifício de Isaac, Abraão, que é pai dele, vai sacrificá-lo, e é um anjo do Senhor quem segura a mão de Abraão e que impede Abraão de sacrificar o seu próprio filho. No capítulo 40 do Gênesis, tem capítulo 40 ao 42, mais o capítulo 48, são fragmentos, são parte da história de José do Egito. José era um dos 12 filhos de Jacó, e José ele é um homem que recebe as mensagens de Deus através de sonhos. Então, nós vamos ver, por exemplo, outros fatos, não vou citar aqui agora, não é o momento, mas é importante que a gente compreenda, que a gente entenda a diferença de falar de Deus dentro de um mesmo livro, que é o Gênesis. Então, nós temos 4 camadas literárias diferentes. Uma camada que é uma camada formada por códigos javistas, que apresentam Deus com aspecto humano. Uma outra camada de textos de característica eloísta, que apresenta Deus como um ser que, quando quer falar com o humano, ele se utiliza de algum mensageiro, que pode ser um anjo, pode ser um sonho, e outras camadas que nós vamos ver mais adiante. Preciso que você pegue todas essas passagens bíblicas na sua Bíblia, faça marcações, anote em parênteses ao lado de cada uma delas a letra E de eloísta e faça um asterísticozinho e marque. Nessa tradição, Deus, quando quer falar com o ser humano, se utiliza de mensageiro, anjo, sonho ou visão. Ok, gente? Vamos ver uma outra tradição. Existe uma terceira tradição, que é a tradição deuteronomista. Essa tradição de Israel, ela é chamada de deuteronomista, é marcada pela letra D. O que caracteriza é a eloquência das pregações e das exortações que são feitas ao povo. Se a gente pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, que é o decálogo, nós vamos ver perfeitamente traços dessa tradição. A eloquência das palavras é que caracteriza essa fonte. Ela foi encontrada casualmente em escavações no século VII a.C. E ela apresenta uma outra forma da catequese judaica. Está presente, sobretudo, no livro dos Números e todo o livro do Deuteronômio, mas também ela aparece em camadas nos textos do Levítico e em textos do livro do Êxodo, o que caracteriza a tradição deuteronomista, a eloquência das pregações. Tá? Peço que você veja esse texto, que é uma fórmula da bênção, que está descrita lá no livro dos Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. Nela fica bem clara a presença dessa tradição deuteronomista, a eloquência dessa bênção. Né? Vejam 6, de 22 a 27 no Gênesis e marquem, no livro dos Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. Marque na sua Bíblia. Fórmula da bênção, texto eloquente da tradição deuteronomista. Dando sequência, vamos para a fonte sacerdotal. Essa outra fonte é a fonte mais recente e a mais profunda de todas, né? Depois da fonte deuteronomista, surgiu a chamada fonte sacerdotal, Priester Codex. É uma nova compilação das catequeses de Israel, que é datada do século VI. Essa fonte é bem recente. Qual é a característica dessa fonte? Essa tradição apresenta Deus já como um ser todo-poderoso, Senhor do tempo e da existência. Então, enquanto na tradição já vista,
Deus precisava descer para ver de perto o pecado de Sodoma. Essa tradição já apresenta Deus como um ser todo-poderoso, aquele que cria pelo poder da sua palavra. Já é uma tradição que apresenta uma profunda evolução no conceito de Deus. Mostra um relativo progresso no conceito da existência de Deus. Então ela aparece, dentre outros textos, né, no hino litúrgico do relato da criação. Então aqui fica a segunda atividade dessa videoaula. Você vai ler o relato da criação, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4. E vocês vão ver como o relato da criação mostra o poder de Deus. Deus disse que haja luz, e a luz se fez. E tudo que Deus chamou à existência, chamou pelo poder da sua palavra. Então isso é um hino litúrgico, que é um relato da tradição sacerdotal. Mostra um poder muito mais profundo em Deus, diferente da tradição já vista. Então aqui, nesta videoaula, nós vimos a tradição eloísta, que se utiliza de sonhos, mensageiros e visões para Deus se comunicar com o homem. Vimos a tradição deuteronomista, que é marcada pela eloquência das suas palavras, e vimos a tradição sacerdotal, que é marcada pela evolução, pelo progresso no conceito de Deus, e mostra a onipotência de Deus e que está no relato da criação. Leiam esses textos, façam as anotações. Os relatos da criação, por exemplo, você vai colocar do lado a letrinha P e marcar a tradição sacerdotal, destaca o poder de Deus. Façam esses registros e criem a sua estrutura de estudo. Após o desenvolvimento literário iniciado no reino de Salomão, que se deu só no ano 970, escritas judaicos do século VI compilaram essas tradições javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Então, um grupo de pessoas compilou essas fontes e fundiram as 4 tradições, dando origem a um documento só, a um documento único, que é a Torá para os judeus, o Pentateuco para nós cristãos, como o conhecemos. Então, o Pentateuco, sobretudo o Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, é como uma colcha de retalhos. Ele é um texto que apresenta 4 camadas diferentes, resultado da fusão, da compilação de 4 tradições diferentes em um único texto. Tradição javista, eloísta, deuteronomista e a tradição sacerdotal. Tá? Então, o Pentateuco é o resultado da compilação das 4 tradições de Israel. A redação final do Pentateuco só se deu no século IV a.C. Então, maior aprofundamento sobre isso nós vamos ver em aula específica sobre o Pentateuco, não agora, nesse momento, mais adiante um pouco. E aqui nós encerramos esse ciclo de videoaulas desse segundo tema. Na próxima videoaula, nós vamos ver a inspiração bíblica e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Façam os registros e as anotações de vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos.